Ok, pessoal, então muito boa noite a todos vocês que estão aí conosco. Essa semana foi proposta o seguinte tema: por que Deus permite a morte ou o sofrimento de inocentes? Né? Esse foi o tema que foi proposto. Por que Deus permite a morte e o sofrimento de inocentes? Esse é o tipo de pergunta que, vez por outra, nos detemos, ficamos um tanto perturbados, principalmente diante de alguns casos aí que chocam, né, que são publicados, e aí tomamos conhecimento e ficamos grandemente abalados. Minha prima Noêmia. Noêmia. Muito bem. E aí, pessoal, eu vou ler um texto bíblico, só para nos embasar e seguirmos adiante. Êxodo capítulo 5, versículo 22 diz assim: Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Então temos Moisés dizendo: Senhor, por que fez mal a esse povo? Por que me mandou para essa missão para fazer mal a este povo? Então, temos aí uma indagação de Moisés. Como é que nós lidamos com a morte? Como é que você lida com a morte? Como é que você trata a morte? De que maneira você trata a morte? Vai aí se posicionando, vai respondendo, para que a gente possa seguir adiante aqui no nosso debate. Como é que você encara a morte? Tipo a morte de uma pessoa, ainda que seja alguém distante de você. Como é que isso lhe toca? Como é que isso torna você sensível? Exemplo. Teve um dia desse aí, o dia exato eu não recordo, é bem recente, que em 24 horas foi registrado no Brasil 1.179 mortes. E, coincidentemente, nesse mesmo dia, o nosso presidente saiu com aquela frase, né? Que a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubaína. Estamos falando de um caso, todo mundo tem conhecimento disso, estou falando mal do presidente, estou só dizendo o que aconteceu, em que morreu 1.179 pessoas, foram registradas em 24 horas, e o presidente saiu com essa piada, que a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubaína, que é um refrigerante que eu acredito que tem em São Paulo. Eu não sei quais estados tem. Em São Paulo eu sei que tem. Não sei quantos estados tem. Como é que você encara a morte? A morte para você é o quê? Porque essa colocação do presidente, além de dividir a nação, né, direita e esquerda, colocou a nação em dois grupos. Assim, eu não sei qual é a real intenção, mas isso permite interpretações. É como se ele tivesse assim, ó, a direita que toma cloroquina não vai morrer. A esquerda que toma tubaína morre. Quem mandou não tomar cloroquina? Se essa era a intenção dele, real, não sei, enfim, se ele só quis fazer uma piada aí de qualquer jeito e acabou encaixando nesse contexto, a questão é que isso soa muito mal, pega muito mal. Parece que estamos tratando a morte de pessoas como uma banalidade. Sem contar o outro episódio que todo mundo conhece, do E daí? E daí? Não sou coveiro. Não sou coveiro, não sou Messias, mas não faço. Bolsonaro deve acreditar que todos estão indo para a glória, Valéria disse. Pode ser, Valéria, que ele acredite que todos vão para a glória, e então por isso está tranquila a morte aí das pessoas e tal. Então veja bem, tivemos o caso aí também recente, semana passada, do João Pedro, né? Isso, só antes disso, Maria Samara falou, ele precisa tomar diazepam. O Valério completou, hashtag sem noção. Eu concordo. Emerson não entrou ainda na live não, né? Com certeza não. Concordando? Ele só vai se comentar para mostrar para ele. Ele vai ter que assistir. Deixa o capitão trabalhar, Então tivemos recente aí o caso do João Pedro, né? Um jovem de 14 anos, né? Adolescente, onde os policiais entraram lá, na favela que ele morava, isso, né? Na comunidade. E aí eles estavam fazendo uma busca e acabaram entrando lá na casa, enfim. E diz lá a reportagem que o menino se assustou na hora, e então foi baleado pelos policiais. E teve todo aquele caso de levar o corpo de helicóptero e os pais procurando, parece que 12 horas depois que vieram encontrar, enfim. E aí o menino não tinha nada a ver com tráfico. Pelo menos o que dizem as pessoas, era um menino do bem, um estudante, dava muito orgulho à família.
Todos aqueles jovens que estavam ali brincando dentro da casa com o celular, parece que era um joguinho de celular, eles estavam ali jogando. Não tem nada... Ó, a diaconisa está dizendo que ela está trabalhando. Mas mostra ele, o início da live, para ele... Enfim. E aí morre um jovem assim, nada a ver. Que culpa ele tem do tráfico? Que culpa ele tem? E a gente fica se questionando por que esse tipo de coisa acontece. E esse é um dos muitos casos que acontece assim, diariamente. De pessoas que não tem nada a ver com a coisa, ou perder a vida, ou sofrer um tipo de tragédia que vai trazer consequências, vai deixar sequelas, enfim. Você está dizendo que você está ocupado no momento. Sim, nós não entendemos. Eu só quero que ela assista o início da live depois. E aí, vamos puxar um pouquinho na história. 2016, o caso lá da Chapecoense. Que é um caso que chocou não só o Brasil, mas chocou o mundo. Quando cai lá o avião com um time que estava numa ascensão muito grande. E acredito que foram em torno de 70 pessoas, né? 75 pessoas. 75 pessoas, tá, Alexandre, aqui atualizando aqui os dados, que morre assim, e trouxe uma comoção nacional muito grande mesmo. E também no mundo, né? Vários outros times, assim, fazendo homenagens. E a gente fica se perguntando por que esse tipo de coisa acontece. Por que pessoas que acordam num dia e estão indo lá batalhar, vencer, trabalhar, e de repente vem um acidente como esse e tira a vida de um bocado de pessoas? E a gente fica querendo entender, fica tentando encontrar uma resposta, né? Ou até mesmo querendo encontrar um responsável, né? No caso do João Pedro, né? Os policiais. Só que o nosso sentimento e o nosso olhar é numa esfera mais elevada, né? Porque acreditamos em Deus, achamos que Deus está no controle de todas as coisas, e eu defendo que Ele está no controle de tudo. E ficamos perturbados com esse tipo de situação. Tem 3 anos que um conhecido meu, na porta de casa, estava lá com o celular, conversando com um colega, e 2 caras na moto vão lá, pediram o celular e, não contentes, atirou na cabeça dele e morreu na hora. Quer dizer, o cara foi roubar e, não contente, ainda dá um tiro, a pessoa morre, você entrega o celular para livrar a sua vida, mas ainda não tem jeito. Isso causa uma certa revolta. E hoje em dia a coisa é tão de um jeito, porque a notícia praticamente chega em tempo real. Você está ali, vê um vídeo na internet, alguém compartilha, alguém filmou ali, já vê uma tragédia, uma coisa, enfim. Não era como no passado que a coisa demorava mais. Nós estamos conectados de tal forma que hoje em dia o cara está matando alguém numa sinagoga lá do outro lado do mundo e alguém já está postando o vídeo e a gente contemplando aqui. Inclusive o Will Smith ele se pronunciou, não sei se o pessoal que está assistindo a live viu o caso do homem negro que a polícia americana matou, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, que ele se moveu lá num crime básico, a polícia já tinha imobilizado ele, só que o policial ficou pressionando o pescoço dele por muito tempo e o rapaz veio a óbito no local do crime, as pessoas pedindo para o policial parar com aquilo porque ia matar o homem, enfim. E aí o Smith falou exatamente isso, ele disse que esse tipo de morte sempre existiu, o problema é que agora está sendo filmado. E é isso, o mundo todo agora está revoltado com a morte desse homem negro nos Estados Unidos, que em outro cenário a gente mal saberia desse caso. É verdade. Que gera revolta. E as imagens assim, que mostram, né, do joelho do policial no pescoço dele, e o pescoço sendo prensado assim, no asfalto, no chão, são imagens muito fortes. Muito fortes. Inclusive, 3 policiais que estavam juntos lá também vão ser indiciados porque não fizeram nada para impedir Os 4 foram demitidos e vão responder judicialmente, mas para quem está revoltado ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. E aí chegamos naquela pergunta que é crucial, que eu preciso que você se posicione. Por que Deus permite a morte ou o sofrimento de inocentes? Citamos aqui alguns casos, existem outros, vários. Mas nós estamos querendo olhar uma dimensão divina, como Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, contempla, vive todas as coisas. Por que Deus permite a morte ou o sofrimento de inocentes? O que é que você acha? E aí, já temos... Valéria disse que a culpa é de Adão. Está se referindo ao pecado, né? E Janaína Josimar falou o seguinte: sim, Deus tem o controle de tudo mesmo. Mas, claro, o ser humano, acho eu, que nunca estará pronto para lidar com a morte. Né? E Davi disse, a culpa é do próprio ser humano. Então, os 3 estão na mesma linha de pensamento, mais ou menos. Né? Certo.
Mas assim, vamos ser bem honestos aqui, bem honestos. Porque às vezes a gente não quer dizer nada com Deus. Né? Eu não quero dizer nada com Deus, você não quer assim... Tipo, Deus sabe de tudo. Me isenta de qualquer coisa. Tipo assim, eu não quero dizer nada com Deus porque Deus pode me castigar. Tipo, Deus vai me castigar se eu disser. Mas lá no fundo, lá no íntimo, a gente tem um sentimento sobre a coisa. E não adianta eu ficar dizendo as coisas só com a boca, se no meu coração eu tô com... Sabe, eu não tô muito feliz. Porque eu acho que Deus poderia ter feito. Eu acho que Deus poderia ter livrado o João Pedro, esse homem lá que morreu, o americano, e tantos outros casos. Deus poderia ter pego lá e não deixado o avião da Chapecoense bater, enfim. E por que será? Vamos tentar encontrar uma resposta, se é que vamos conseguir. Eu não sei. A Valéria disse o seguinte: quando o homem permitiu que o pecado viesse ao mundo, permitiu também que viesse o sofrimento. E Janaína Josimar disse: Deus permite porque Ele é soberano e sabe o que é melhor para cada um. E aí, gente? No caso, o melhor seria a morte da pessoa. Eu não entendi. Olha a dúvida de Alexandre. Tipo, Deus sabe que o melhor é o avião cair? E destruir 75 famílias. Inclusive, aquele folder que a Alexandre mandou para mim, era para a gente ter publicado, que é até o de João Pedro. Isso. E o nome da menininha que também morreu? Margarete, não. Enfim, que é outra menina que também morreu lá, né? Se eu não me engano. Tava indo pra escola e teve uma bala perdida que entrou na van e... Verdade. É a Ágata. Ágata! Né? Olha quantos casos, gente. Ó, Aparecida disse o seguinte: Deus não seria justo se intervisse em tudo. O homem escolheu ter o seu livre-arbítrio e, infelizmente, as escolhas dos homens nos levam para a fossa. Por isso, tanta coisa ruim. E Davi disse: Deus não tem obrigação nenhuma de nos ajudar, mas o mesmo Ele faz com misericórdia. E Ló disse que Deus não tem nada a ver com isso. O ser humano que tem, né? Completou ela. Deus não seria justo se interviesse de Aparecida. Isso. Por quê? Se Ele quiser intervir, Ele não é justo? Ele não é Deus? Aí Silvana disse: pois existem situações que eu digo: Deus, se tu fizer algo, essa situação vai ter resposta. Que Deus poderia agir. E sim, a Aparecida completou o comentário dela, né? Ela disse: não estou dizendo que as pessoas que são vítimas dos infortúnios, como o cara que foi morto na porta de casa em um assalto, têm culpa. Mas outras pessoas têm. O político que não investe na educação ou segurança, e alguns homens escolhem caminhos muito ruins. Não é algo ao acaso, né, segundo ela. E aí Silvana completa. Logo completa. Mas acho que tu não leste de Silvana, né? Sim. Pois existem situações que eu digo: foi aquilo lá que eu disse. Deus, se tu fizer algo, vai ter resposta para tudo. E Lloyd falou: o problema é que tudo atribuímos a Deus. E tem a aparecer novamente? Que foi o complemento do comentário dela. Pois é. Aí é que tá. Todo mundo ainda sem querer atacar Deus. Ninguém quer atacar Deus aqui. Jamais não vamos atacar Deus de jeito nenhum. Enfim, e tal. Mas é como eu estou dizendo. Até porque o nosso tema é porque Deus permite a morte e o sofrimento de inocentes. Eu não estou falando daqueles que procuraram a morte porque entraram em caminhos tortuosos, caminhos errados, e por conta disso veio a consequência de morrer. Pegamos o caso aí do João Pedro, né, da Ágata, desse colega, e de tantos outros que só saíram para vencer na vida, ou estavam ali num contexto qualquer, sem mexer com ninguém, e lamentavelmente veio morrer. E para uma nação cristianizada como a nossa, a gente fica perguntando: mas Deus, e aí? Enfim. E assim, existem coisas, algumas perguntas, algumas questões, que por mais que se pergunte a Deus, nós não vamos ter resposta. Pelo menos não vamos ter resposta aqui, nesse mundo, nessa dimensão, nessa vida. E pergunta, e parece que não vai dar certo, não vai rolar. Giovana, sim, Aparecida disse antes, né? Ele estaria respeitando o livre-arbítrio do homem, se ele interferir isso diretamente, né? Isso. Sobre o que ela disse antes. E a Giovana disse: são consequências das ações dos homens. Deixa eu ver se vai dar uma abre. Mas pegando assim, Aparecida, estou falando dos casos dos inocentes, né? Isso que eu acabei de explicar. Caso dos inocentes. Como fica esses que não fizeram por onde? A culpa não seria deles, assim, propriamente.
Tipo, é consequência do pecado de alguém, mas tem alguém morrendo que não fez nada, né? É. Porque se o homem está causando a morte do outro, mas e o outro que é a vítima que não tem nada a ver com aquele que está causando? Bom, Valéria disse. Uma questão. Quem é inocente diante de Deus? Quem é inocente diante de Deus? Mas nós estamos falando, não é na inocência quanto ao pecado. Tipo, todo mundo é pecador. Até a criança que nasce, já nasce no pecado original. Então, todo mundo tem pecado. Nós estamos falando do inocente de não ter causado a própria morte, de não ter criado um contexto de morte, de não ter feito algo para merecer aquilo. Né? A gente está falando muito do caso do João Pedro, que é um dos mais recentes, mas qualquer um outro, nessa mesma linha, que venha sofrer esse tipo de morte e tal, e não fez nada, só estava vivendo, só estava sendo, só estava, enfim. Michel disse, Deus permite a morte e sofrimento para que possamos evoluir perante Ele. Então, segundo Richelle, Deus permite a morte e o sofrimento para que possamos evoluir perante Ele, perante Deus. Então, os 60 milhões que morreram na Segunda Guerra, foi bom para a gente evoluir. Fala mais alto, Alexandre. Então, Michel, quer dizer que no caso, os 60 milhões que morreram na Segunda Guerra, foi bom para a gente evoluir como ser humano? Tá vendo, né, Richelle? A provocação de Alexandre. Mas são coisas que nós temos que pensar. Até porque nós precisamos ter um olhar sobre Deus, um olhar condizente com a soberania dele, com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus representa de fato. Porque a gente fica com medo, às vezes, de dizer algumas coisas, porque é Deus, e aí a gente fica com esse medo, porque eu vou pecar e tal, estou duvidando de Deus, mas no coração a gente não está ainda satisfeito. Aí quer dizer, fala, e quem morreu? Vai evoluir como? Como é, Kevin? Não sei. Eu não sei como é que vai evoluir. Então, veja bem, nós não estamos duvidando se Deus é bom, se Ele é justo e protetor. A questão é, uma vez que Ele é bom, que Ele é justo e é protetor, por que Ele deixa acontecer? Nós não duvidamos que Ele seja bom. Há quem diga que Deus não é bom porque Deus permite essas coisas. Mas nós estamos dizendo que Ele é bom. Mas já que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é protetor, que Ele nos ama, que Ele cuida e tal, enfim, então por que Ele deixa acontecer? O que já disse o seguinte, então teria que morrer uma pessoa para aquela que já morreu. Aí todo mundo sai evoluindo. Não entendi. Eu acho que ele quer dizer que é para cada um que morre inocentemente, morrer outra que não é inocente. Eu acho que é nesse sentido. Se for isso, Kesley, explica melhor. Eu acho que é isso. Michelis. Não sou Hermes. E aí Moisés apresentou uma queixa parecida. A diferença de Moisés é que ele falou para Deus, né? Deus, por que está fazendo isso acontecer com esse povo, Deus? Por que está deixando esse povo sofrer desse tanto? Por que foi que o Senhor me enviou nessa missão para ver esse povo todo sofrer? Moisés teve a coragem de expor um sentimento que estava nele. Né? E a gente às vezes pensa como Moisés, mas não tem coragem de agir como Moisés. Porque a gente, tipo assim, Jesus é bom, Jesus é justo. Nós temos um Deus que é sensível. Você tem que lembrar da morte de Lázaro. E quando Jesus chora com a morte de Lázaro, por que ele deixou morrer? Tudo bem, ele ressuscitou. Mas já que ele chorou, por que ele foi lá? Assim, por que não foi antes? Não chorou sentindo? A Valéria disse, a intenção de Deus nunca foi trazer dor e sofrimento, mas o homem optou pelo pecado e suas consequências. E a Aparecida disse que Moisés teve muita coragem para ser confrontado. E foi um grande homem. E a Regiane falou, isso mesmo, Valério, consequências do pecado. Concordo, mesma linha de raciocínio. João Pedro pecou de que forma para merecer levar uma bala? Estava com os amigos jogando sinuca. Né? Não, ele estava jogando no joguinho lá do celular, né? Tava jogando lá no celular, na sala lá, e os caras entraram e mataram. João Pedro pecou por quê? Assim, como? Tô provocando. Tô provocando vocês para dar uma de Moisés. Mas, por favor, não vai pecar, não vai abrir o verbo aí e dizer um bocado de coisa com Deus aqui, né? Eu saio da live. Não vai matar ninguém. Eu vou embora daqui, porque não vai que um raio cai e pega em você, que pega na gente aqui também, sei lá. E aí, vamos pensar em Jó. Jó. Foi o que ele fez. Né? Foi o que Jó fez. Jó fez o quê para merecer tudo aquilo?
Jó tá lá de boa. E diz o texto que Jó era temente a Deus. Muito pelo contrário. Né? É temente a Deus, seguir com Deus e tal. E aí vai lá o capeta lá no céu e vai falar com Deus e ó, Deus, tá lá pro céu. Até Caramelo tá lá fora respondendo aqui, ó. Ó, Caramelo. É bom que Kessler tá na live e já se toca pra acalmar Caramelo. Senão alguém vai pecar igual Moisés. Senão aí vai ter morte e o inocente lá fora vai morrer. Né? Enfim, e depois ninguém me culpe. Nem me confronta. Enfim. Então, vamos seguir. Primeira coisa. Onde está escrito na Bíblia? Opa, tem um comentário. Naim disse: pós-morte e julgamento, nada de evolução, vida eterna ou eternidade no inferno. Se morrer, você não vai evoluir. Eu fico na dúvida se é Janaína ou é Josimar que está respondendo. É os dois, né? Tem um Instagram por dois, né? Aí, você é um casal unido, né? Um Instagram por dois. Conta bancária por dois. Tudo por dois. Fantástico, inveja desse casal. Deus abençoe, casal. Onde está escrito na Bíblia que Deus tem que nos livrar de todas as coisas? Qual é o texto que tem essa promessa? Apesar que Deus ama, que Deus é justo, que Ele é bom, que ele protege. Onde é que está na Bíblia que Ele tem que nos livrar de todas as coisas? Eu, particularmente, eu acredito que Deus nos livra de muitas coisas que nós nem tomamos conhecimento. Eu acredito que tem um bocado de coisa que a gente passa na vida, no dia a dia, que estava para acontecer, Deus impediu, Deus colocou a mão, eu nem sabia que ia acontecer, não tomei conhecimento. E quando chegar no céu, é que vou ter conhecimento, que Deus me livrou. O Janaína falou que foi Josimar quem disse. Eu estava, Janaína, igualando o seu nível teológico ao do pastor Josimar. Você devia ter ficado quieta para deixar a dúvida em todo mundo que o seu nível teológico é o mesmo do pastor Josimar. A Vanessa Viana disse: Deus permite que isso aconteça para que se cumpra o propósito dele. Nós não temos sabedoria para tal entendimento. Verdade, Vanessa. Eu também concordo, né? Enfim, que nós não temos essa sabedoria para entender. Mas eu fico me questionando qual é o propósito de Deus em querer que alguém morra ou permitir que alguém morra, mudando a frase. Qual o propósito de Deus? Não, vou permitir que o avião da Chapecoense caia e morra tudinho. Não morreu todos, né? Mas enfim, 75. É só um exemplo. Ou João Pedro, ou a Ágata e qualquer um outro. E a gente fica pensando assim, essas pessoas que foram, que em tese, eram pessoas que tinham um futuro muito promissor. Um futuro muito bacana, né? Tinha tudo para vencer na vida. Um menino de 14 anos, cara, tem uma vida inteira pela frente. Tem um bocado de sonho para ser realizado. Aliás, o pai dele, na entrevista, disse: meu filho tinha um monte de sonhos, meu filho tinha vários sonhos. Isso foi tirado. É comum. A sensação é que algo foi roubado da gente, né? Quando uma tragédia como essa acontece desse jeito. Porque, tipo, uma morte de um menino de 14 anos é uma morte muito prematura. De 20 anos é prematura. Só a Janaína disse que a gente sempre vai perceber quando for ela ou... É verdade. E a gente fica assim, cara, não é só morrer prematuro, mas também tem a tragicidade que acompanha o evento. É morrer de uma forma trágica, né? Tá lá, é uma ação da polícia, pá, baleado, e é levado, já chega morto no hospital, e fica o corpo desaparecido por 12 horas, enfim. Se você pega, por exemplo, eu não sei quanto é que está atualmente as mortes no Brasil pela Covid, mas, enfim. Mais de 20 mil. Já está mais de 20? Se alguém tiver aí, puder confirmar a quantidade de mortes pela Covid, segundo Alexandre já está mais de 20 mil. Eu confesso que eu não sei. Mas é um número muito alto de pessoas que estão morrendo. E parece que assim, enquanto a gente fica falando, tantos mil, 20 mil, parece que tem um peso. Atualizado hoje pelo Ministério da Saúde, 25.945. 25.945 pessoas morreram pela Covid. Vamos pensar que uma parte disso aí, vamos até pensar assim, né, que uma boa parte, fizeram extravagâncias, não ficaram em isolamento e brincaram e por isso pegaram.
Mas é fato que muita gente pegou, sim, tem nada a ver, cumprindo direitinho ali, fazendo tudo certo. E ela pegou e morreu. E quando a gente fala em 25 mil pessoas, 25 mil é um número. Mas quando a gente passar a conhecer as histórias, desses 25 mil, tem João, Tadeu, Maria, Roberto, Teresa, e as histórias de vida, as pessoas que eles deixaram, os sonhos que eles tinham para frente, as pessoas que vão ficar, que não estão sabendo lidar com essa morte, que vão ter que se adaptar a todo custo porque não tem outro caminho. Isso é muito doloroso. Porque nós temos essa ideia de que as pessoas têm um futuro. E a morte vem então e acaba, ele rouba isso da pessoa. E aí a coisa, só para sensibilizar mais, nós temos casos, por exemplo, de pessoas que saem para pregar o evangelho em outros lugares, outras nações. E lá eles são mortos, são degolados, são fuzilados, são queimados vivos até a morte. E eles foram pregar o evangelho, eles foram falar de Cristo, eles foram levar a salvação. E porque foi que Deus permitiu que uma pessoa que estava pregando a palavra dele, estava ensinando a palavra dele, estava fazendo uma missão maravilhosa, morresse dessa forma. Tem mais alguém que falou? O Leandro fez um comentário sobre os casos do corona. Mas justamente pegam por causa dos que são negligentes, né? A contaminação. E os outros que se resguardam pagam por isso. Aí é outra discussão, né? É verdade. Então olha o exemplo que eu citei por último. Pessoas que saem para pregar o evangelho, para levar o amor de Deus, para dizer que tem um Deus que é bom, um Deus que ama, que é justo, que protege. Aí chega lá os caras, os fanáticos religiosos, aí leva a pessoa, arrasta, e aí sentencia a morte, todo tipo de morte louca, atroz, cruenta. E Deus olhando isso, e Deus assistindo, e Deus presenciando. E a pergunta é, por que Deus, pelo menos nesse caso, não protege? Já que as pessoas estão fazendo a obra de Deus. Quem nós temos que pensar, por exemplo, João Batista. João Batista, um cara que tinha uma vida inteira pela frente, era um cara que tinha um futuro promissor, estava lá no seu melhor momento ministerial, pregando as boas novas, precursor da vinda do Messias, pregando o arrependimento. O cara não estava fazendo nada de errado diante de Deus, pelo contrário. Aí Herodes não quer matar porque sabe da fama do cara, mas João Batista denunciava mesmo os erros, acusava mesmo lá o Herodes, estava pegando a mulher do irmão, e isso era proibido, pegar a mulher do irmão. Aí ela vai lá e bota a menina para dançar, o rei bêbado lá e promete, eu te dou metade do reino, enfim. E a mãe disse, eu só quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Sinceramente, quando a gente vai lendo essa passagem das Escrituras, se a gente não conhece o resto da história, a gente fica torcendo, sabe? O cara foi preso, tá lá, vão cortar o preso. Você fica torcendo porque alguma coisa aconteça, que aquela cela se abre e ele sai dali vitorioso. Para quem nunca viu a história. E aí morre. Janaína Josimar questiona aqui. E Estevão? Seria outro exemplo, né? Outro exemplo. Tá lá pregando, velho. Tá falando de Jesus. E morre apedrejado. Uma morte horrível. Uma das piores mortes para o contexto da época. E ainda hoje. Morrer apedrejado é uma coisa louca. E Jó já foi citado aqui. E Abel? Abel só estava oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Não fez nada. Apareceu disse o seguinte: quando eu penso nessas coisas, eu só fico triste e com raiva da humanidade, que é suja e continua se sujando ainda mais. É verdade. Então, Abel não está fazendo nada de ruim, oferecendo sacrifício para Deus. Tem Caim, o invejoso vai lá e mata o irmão. E Deus deixou. Porque não tem nada na Bíblia que diz que Deus ele vai nos livrar dessas coisas. Quem criou isso distorceu a Bíblia. Quem está aqui neste mundo está suscetível a passar pelas coisas que acontecem neste mundo. Seja o que for. Então,
o fato de você crer em Jesus, e nós temos uma mentalidade tão errônea que parece assim, um missionário morre lá do outro lado do mundo, né, por causa de um terrorista, tal, enfim, beleza. Mas, quando um terrorista, ou não precisa ser terrorista, basta ser de qualquer outra religião, que não adora Cristo, mas adora uma entidade qualquer, passa por isso, nós já fazemos o julgamento. Tá vendo aí? É porque não tem Deus. É porque não tem Deus, então passa por isso. Tipo, ele merece, ele não é da nossa religião, ele é um muçulmano, mas que não faz mal a ninguém. Enfim, ele é de outra religião qualquer. Aí, passa por isso, nós já julgamos. É porque não tem Deus. Se tivesse Deus, não passava por isso. Aí, quando acontece com os crentes, com os cristãos, é o que então? Já que tem Deus e passa por isso. Porque nós temos que entender que quem está nesse mundo está suscetível a passar por todas as coisas. Eu e você. Ninguém aqui está livre de nada. Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário, o Evangelho é claro em dizer que todos nós vamos passar por perseguições perseguições diversas. E sendo sabedor disso, nós temos que nos questionar, não porque que Deus permite a morte do inocente. A pergunta agora muda. É se, uma vez que eu estou num mundo em que pessoas, vamos dizer assim, inocentes, vamos dizer assim, boas, sofrem tanto quanto uma pessoa má, a nossa pergunta deve ser, aquela pessoa que está passando por essa tragédia, tem Cristo na vida dela? Já conheceu o Evangelho? Se a gente voltar lá para 2016 e pegar aquelas 75 pessoas que caíram do avião, eu quero acreditar que todas elas já ouviram falar de Jesus enquanto estavam vivas. Toda e qualquer pessoa que está vivo, assim como você que está aí do outro lado agora, também já ouviu e está ouvindo agora falar sobre Jesus e já ouviu também em outros contextos. E aí é essa a nossa preocupação. Uma vez que vivemos num mundo mau, pecaminoso, um mundo horrendo, se as pessoas conhecem a Cristo, já ouviram sobre Jesus, e se elas tomaram uma decisão por Cristo, para andar com Cristo, para viver com Cristo. Porque uma coisa é certa, eu estou aqui, vocês estão aí do outro lado, nenhum de nós estamos livres de passar por uma tragédia, de ser levado desta vida por uma bala perdida, de sofrer um acidente fatal, uma morte brutal, ou de morrer de outra forma, enfim. Ninguém está livre. O fato que eu digo que tenho Jesus na minha vida não me deixa isento desse tipo de contexto. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter sobre o Evangelho para parar de querer ficar arranjando um culpado e culpar Deus. Porque Deus não livrou A, B ou C. Porque Deus não interviu. Porque Deus não fez isso. Eu sei que dói. Dói em Deus. Porque ele chorou na morte de Lázaro. Dói em Deus também. E dói para os que ficam aqui saber que pessoas com tantos projetos, pessoas com tantos sonhos, com tantas metas na vida, de repente não chegou nem perto de cumprir e só queria dar o melhor de si, passou por tudo isso. Isso dói, isso nos machuca, isso nos maltrata. Mas o que tem que mais nos preocupar é o que está acontecendo nesse exato momento com a pessoa que morreu, e se ela morreu com Cristo ou morreu sem Cristo. Porque se ela morreu sem Cristo, lamentavelmente, pelo que diz as Escrituras, não estou aqui a julgar ninguém, ela não se encontra na presença de Deus. Quanto a viver aqui, o mundo é assim. O mundo é mau. O mundo é cruel. Você não quer viver nesse mundo mau e cruel? Então só tem um jeito. Saia deste mundo. Tem que morrer aqui agora para poder se livrar desse mundo. Mas quem quer viver aqui tem que entender que vai passar por tudo isso. E aí vem a pergunta: de quem é a culpa? É com essa pergunta que eu quero terminar nesta noite. De quem é a culpa por tudo isso que está acontecendo? A resposta seria o que a galera disse lá no começo, que era de Adão. Será que... será que... Alexandre está dizendo aqui, será que é o que Valéria disse lá no início?
A culpa é de Adão? Colocou o pecado no mundo. Né? A diaconisa Silvana tá aí assistindo? Ela tava. Silvana, dá um oi aí. Ela tá ocupada ali antes. Parece que ela estava online e Emerson é que estava ocupado, né? É. Queria que Silvana desse um oi. Eu queria chamar a atenção dela aqui por uma coisa que ela não fez. E levar uma bronca assim no ar. Ao vivo, assim, para todo mundo ver. E aí, pessoal? De quem é a culpa? Alguém já falou? Senhor disse, do pecado do homem. Do pecado do homem. Então, do homem, né? A culpa é do próprio homem? De quem é a culpa? Porque o João Pedro morreu. Olha, a Silvana tá assim. Porque nós tínhamos combinado, Silvana, que a campanha ia tocar nesse exato momento. E quando tocasse, alguém viria com uma quentinha aqui, né, para a gente poder provar e fazer a propaganda. Né? Enfim, eu até botei assim, né, tal, assim, a mensagem subliminar, né? Dizer assim, ó, tal. É pra ter pregado na camisa. Assim, não vê a quentinha, que era para eu comer aqui e fazer, que quentinha maravilhosa, né? Que quentinha gostosa, enfim. Aí eu fiz a propaganda aqui e não ganhei a quentinha. A culpa é do homem. Não desdrobe não, dizendo que a culpa é do homem. Você Será que ela tá falando de Emerson ou do pecado? Tá falando de Emerson ou do pecado? Emerson que não trouxe a quentinha para eu fazer a propaganda ou do pecado do homem? Os dois, né? Vou fazer outra propaganda então, já que vocês não trouxeram a quentinha. Vou fazer outra propaganda, enfim. Para você, enfim. Quem tá aí que não é inscrito no meu canal ainda, vai lá no meu canal, tem um bocado de reflexão maravilhosa, se inscreve, deixa like e comentário. Tá aqui, ó. Quem tá aí do outro lado e não fez inscrição ainda, vai ter uma praga aqui. Mentira, não vou jogar praga em ninguém. Enfim, mas vai lá, entra lá no YouTube, canal Éder Tertuliano, um monte de reflexão bacana, se inscreve e deixa like e comentário. Mais aqui. Então, olha aí, enfim, Silvana, na próxima quinta tu manda a quentinha bem recheada, que eu vou aqui fingir que tá chegando na hora, que não foi nada combinado. Vai me dar fome. Vai me dar fome, vou comer, vou fazer que delícia, maravilhoso, maravilhoso. Eu não passo debaixo da mesa porque também não presta. Última imagem da noite, você, enfim. É bom ter botado agora, se botar no final, o povo não ia esperar pra ver o mexão, né? Enfim. Mas vamos nós, de quem é a culpa disso tudo? Maria Samara disse o seguinte: a culpa é da maldade do homem. Eles não se respeitam e não sabem amar o próximo. Verdade. E Márcia Melker também concorda. Ela fala: a culpa é do próprio homem. E Lloyd fala também: ainda acho que é exclusivamente do homem. Então nós concordamos bastante. E se você diz que vai providenciar a quentinha, que você é um influencer digital. Tem mais alguém falou? Já elogiou. Celusa disse: Deus não quer o sofrimento. Os desafios de nossa existência são traçados por nós mesmos. Então seria integralmente culpa do homem. E Valéria disse que você é um pastor blogueiro. É verdade, enfim. Então, muito bem. Celusa Ribeiro. Que é traçado por nós mesmos. É verdade, sim. Então veja bem. A culpa da morte de João Pedro é do homem. Policiais mal preparados, assim, negligente, sem um equipamento adequado para poder lidar, ganham pouco, estressados, a possibilidade de morrer a qualquer momento na mão de um bandido, que às vezes está mais preparado, mais armado, né, do que ele. E aí vai lá, um monte de estresse e mata um inocente. Nada desse contexto justifica. Mas tem muitos culpados. Desde os governantes que não preparam a polícia e que mandam um policial de todo jeito subir um morro ali, arriscando a própria vida, sem oferecer a ele um mínimo de segurança. Como, às vezes, um próprio policial que olha pela cor da pele e atira, porque acha que a cor da pele determina se ele é correto ou não. E a gente fica querendo culpar Deus. Como se Deus fosse o responsável pelas tragédias humanas. E quem culpa Deus, muitas vezes, não levanta do lugar que ele está e vai fazer alguma coisa. Não vai lá salvar, não vai lá ajudar. É como se a responsabilidade fosse de Deus
e eu não tivesse responsabilidade de nada. A culpa é nossa. A culpa é dos governantes. E nós somos tão de um jeito. Não sei, se aconteceu com você o que eu vou dizer agora, dá só um legalzinho. Nós somos tão de um jeito que a gente vai passar por uma blitz. Nós estamos errados. Não tem documento, está atrasado o carro, atrasado a mão, enfim. A gente começa a orar. Começa a pedir a Deus que segue o agente de trânsito lá, para que a gente passe e não faça nada. Olha como nós somos. Eu estou errado, não tenho documento, não sou habilitado, meu carro está atrasado, a moto está atrasada, sei lá. Caio na blitz e peço para que Deus me livre. Eu estando errado. Passa uma mulher bem feita na minha frente, aí eu não aguentei, olhei, pequei porque desejei a mulher, aí digo, Deus, por que o Senhor permitiu que a mulher passasse aí na minha frente? Se eu tivesse pernas, está passando na minha frente. A culpa é de Deus, porque a mulher bem feita passou e eu olhei e cobicei. Porque Deus podia ter impedido. E tudo a gente joga para Deus. A nossa reflexão é que entendamos que a culpa é nossa. Minha, de Alexandre, de vocês. Porque a injustiça existe no mundo. E não lutamos para mudar essa injustiça. A culpa é minha e é de vocês. E o único que não tem culpa nessa história é Deus. Por isso que a nossa preocupação é essa. Se aquela pessoa que passou por aquilo, que morreu de uma forma trágica, se ela já tinha Cristo na vida dela, ou se ela morreu sem Cristo. Se pelo menos conseguimos garantir que a pessoa escute o Evangelho, muita coisa boa já é aí. E melhor ainda se ela se converter a Cristo. Porque ela pode passar por uma tragédia como qualquer um que está aqui, mas vai estar com Cristo. Eu acredito que essa era a mensagem de hoje. Né? Enfim, se você tiver mais algum comentário a fazer, nós temos 1 minuto para você fazer seus comentários aí. Eu não estou querendo influenciar você a nada nessa noite, enfim e tal. Mas é isso. Muito bom estar com vocês aqui, gente. Se Deus quiser... Silvana disse que Deus é perfeito. Verdade. Assim como a quentinha do Silvana Sul e o canal do pastor. E o canal, né, se inscreve lá e vai comentar os vídeos e enfim, tá. Gente, Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi muito bom estar nessa noite aqui, conversarmos, debatermos. E estou aberto a sugestões. Se você quiser um próximo tema ou outra coisa, bota nos comentários, fala comigo no privado. Vai ser muito bom trabalhar uma temática que é do seu interesse. Deus abençoe a todos.